É provavelmente o maior inimigo da produtividade e do seu alto desempenho é você ser perfeccionista. E ser perfeccionista não é ser perfeccionista daquele jeito intelectualmente preguiçoso que alguns candidatos mandam no currículo quando vai concorrer para alguma vaga, porque a pessoa escreve assim: ah, qual que é o seu pior defeito? Aí a pessoa escreve: ah, eu sou perfeccionista. Não é isso, né? Você ser perfeccionista significa você não conseguir superar o fato de que você toma decisões erradas, de que você procrastina, de que você também muitas vezes é incapaz de performar melhor porque você é um ser humano. Você tem seus momentos de preguiça, você fica cansado, você tem medo. Ser perfeccionista é fundamentalmente essa ilusão, esse delírio muito infantil, por acaso, muito ingênuo, tá? Imaturo, no sentido literal da coisa, tá? Não é malicioso, não é pejorativo, é imaturidade mesmo. É uma imaturidade de perceber que você não é um super-herói, você não é, né, uma pessoa que é capaz de fazer tudo perfeito e não errar. Você tem seus momentos, você tem seus altos e baixos. Vai ter momentos que você vai se comportar de maneira que você não entende. Vai ter momentos que você vai ser impulsivo. Vai ter momentos em que você vai ser emotivo demais. Vai ter momentos em que você não vai conseguir se controlar e vai ter acessos de raiva. E tudo bem. O primeiro passo para sua maturidade e para você realmente atingir um alto nível de performance intelectual, um alto nível de performance acadêmica, um alto nível de performance, né, profissional, é perceber que está tudo bem você não estar o tempo todo no topo. Está tudo bem você não entregar 100% do tempo todo. Isso não existe. Não existe. Não existe. O primeiro passo para você conseguir fazer isso, para você conseguir atingir essa maturidade, porque é uma maturidade, você perceber que você é frágil, que você cansa, que você erra, que você tem problemas, que você tem vieses na hora de tomar decisão, que você tem decisões impulsivas, que você tem seus momentos ruins. É você, como eu já disse em outros vídeos, ter uma conversa muito honesta com você mesmo. Você tem que chegar num ponto, eu até falei isso de um outro jeito, um pouco mais agressivo em outro vídeo, que você tem que não ficar impressionado com nada que alguém te falar, porque tudo que alguém puder te falar, você já falou para si mesmo na frente do espelho. E muitas vezes essas coisas que você vai falar na frente do espelho são coisas duras, mas não precisa ser duro o tempo todo. Lá ele. Lá ele. Não precisa ser duro o tempo todo. Você pode muitas vezes se tratar como alguém, né, por quem você é responsável. Imagina que você é uma pessoa pequena, você é uma criança. Imagina que você tem uma criança, você tem um filho, você tem um irmão mais novo. Como é que você acha que ele mereceria ser tratado? Você acha que ele merece ser tratado com um chicote, pisando, humilhando, falando você é um bosta, você não consegue fazer isso? Porque é assim que você se trata. Muitas vezes é assim que você se trata. Quando você erra, quando você não toma a decisão certa, quando você não consegue produzir tanto quanto você gostaria, quando você não atinge o desempenho acadêmico que você gostaria, quando você não atinge o desempenho profissional que você gostaria, e aí você não ganha tanto dinheiro quanto você imaginava. O que que você faz? Você pisa em você mesmo. Agora, se fosse uma criança pequena, um adolescente, um irmão mais novo, você acha que você faria isso com ele? Eu não acho. Eu sinceramente não acho. Eu acho que provavelmente você seria uma pessoa muito mais gentil, né? Muito mais generosa. Você teria mais complacência. Você ia falar assim, poxa, vamos entender o que está acontecendo aqui, que eu posso te ajudar. E aí é muito estranho que a gente está o tempo todo pronto para ajudar os outros, está o tempo todo pronto para ser benevolente, para ser caridoso, para ser paciente com os outros, mas com você mesmo não. E ao invés de você ter essa mesma paciência, essa benevolência com você, o que que você faz? Você acha que você é um péssimo funcionário, né? E aí você é um chefe tóxico de você mesmo. Você tinha que se demitir de você mesmo, né? Veja bem, né? Eu não acho que isso é também uma carta branca para você ficar passando pano para suas cagadas. Pelo contrário. De novo, eu reforço o fato de que se você quer ter um mapa para o seu futuro, você precisa ter uma conversa honesta consigo mesmo. Você precisa olhar para dentro de você e entender. Peraí, quais são minhas falhas? Onde que eu errei da última vez? Qual que era o problema, o que estava passando pela minha cabeça da última vez que eu cometi esse erro, da última vez que eu me comportei assim, que me levou ao fracasso. Por quê? Porque é só por meio desse tipo de exercício, de reflexão, que você consegue dar o próximo passo. Quer dizer, é para isso que serve a memória, é para isso que serve o peso na consciência. Muitas vezes você está repetindo uma história, né? Você trocou ali os atores, os personagens são o mesmo, a história é a mesma, mas você está repetindo.
você está repetindo de novo, e de novo, de novo, de novo. Quantas séries não tem exatamente esse tema, né? O plot twist não é exatamente esse, né? Eu gosto muito de um livro do romantismo brasileiro que se chama Tio, né? Gosto muito desse livro. Se eu não me engano, é o romantismo ultrarromântico brasileiro. Se passa, se eu não me engano, tá em Piracicaba, tá? No século XVIII, XIX. E é a história de uma menininha chamada Tio, e é uma menininha que ela cresceu numa fazenda. E eu não posso contar muitas histórias, mas mostra a adolescência dessa menina chamada Tio, né, até ela descobrir a história dela de verdade, né? Por que que ela vive na fazenda que ela vive, por que que ela encontra as pessoas que ela encontra. E aí tem uma cena muito icônica em que ela tá andando pela floresta, porque ela é uma menina que gosta de viajar ali pela propriedade, né, onde ela mora e tal. E ela sempre encontra uma menina, uma senhora escrava. E é uma cena muito curiosa, assim, porque toda vez que ela encontra essa senhora escrava, ela leva um susto. Ela tá numa casa ali no meio da floresta, ela leva um susto. Essa senhora pega, sai correndo, pega uma pedra do chão, passa carvão na pedra e começa a minar a pedra. Isso acontece todas as vezes. E aí, não é um grande spoiler, é um pouquinho de spoiler, mas você pode imaginar já que essa senhora, ela está repetindo um comportamento que foi traumático para ela. E esse comportamento, essa história vai ser revelada no final do livro, né? Mas é para dizer assim que todo mundo, em maior ou menor grau, tem exatamente essa mesma coisa. Todo mundo está repetindo em um loop infinito toda vez que tem um gatilho. E para essa senhora escrava da história, né, que ela é um personagem muito importante para a história, aliás, né, o gatilho é a chegada da Tio. Toda vez que tem um gatilho, essa senhora ela repete um script de um momento que foi traumático para a vida dela. Talvez você tenha isso também. E aí, você fazer esse exercício de parar e entender, peraí, qual que é, então, a história da minha vida que eu estou repetindo? O que que eu estou contando de história que está só trocando os atores, mas os personagens são os mesmos, o enredo é o mesmo, e eu sou o mesmo personagem o tempo todo. Não é um exercício fácil. Aliás, né, como sempre, fica aí o meu convite para vocês entrarem no clube, que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal, onde eu proponho exatamente esse tipo de exercício. Não é um exercício fácil. Eu diria que talvez é o exercício mais difícil de você fazer. Mais difícil. Por quê? Porque requer que você responda de maneira muito honesta isso. A partir do momento que você começa a contar a sua história, você vai perceber também qual foi o seu papel, qual foi o papel de outras pessoas, qual foi o significado, o impacto daquilo na sua vida. E aí, esses comportamentos que hoje você tem, que parece que eles são obscuros, que eles são respostas automáticas, que nem a da senhora na história, você começa a entender de onde eles vieram. Só que é muito doloroso você fazer isso, porque se você for honesto, e aí que tá a chave. Se você for honesto, você vai perceber muitas vezes que a culpa é sua. Você vai perceber que você que teve um papel nisso tudo. Você vai perceber que muitas vezes foi você o agente ativo daquela situação, que manipulou as coisas para que você chegasse naquele resultado. Então, quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Você não sabotou um relacionamento para que você pudesse chegar no final dele e falar assim, viu? Eu não disse que fulano ia me tratar mal. Eu não disse que, sei lá, eu ia ser abandonado. Não. Muitas vezes você agiu dessa maneira para que você pudesse validar a sua insegurança. E aí a gente volta naquilo que o Freud falava, né? Você não é senhor da sua própria casa, quer dizer, tem alguém aí dentro de você manipulando você mesmo para agir de uma certa maneira, para validar suas inseguranças. Agora, isso é fácil de perceber? Não. Principalmente porque, de repente, se antes estava tudo fora do controle, antes estava tudo disperso, né? Você era uma vítima das circunstâncias, você era uma vítima dos seus pais, da sociedade, dos seus amigos, das pessoas que te tratam mal, que te traem, não sei o que lá. De repente, você é o ator central. E aí a relação de poder muda. Mas olha que legal. Ao mesmo tempo em que, de repente, a culpa é sua, que bom que a culpa é sua. Que bom que a culpa é sua, porque, de repente, você tem a chance de ser o ator principal dessa história. E, como todo protagonista, você tem a chance de ganhar no final. Você tem a chance de ter o prêmio no final. Você tem a chance de escrever a sua história. Mas isso não é fácil. Que é muito doloroso você perceber que foi você que fez as escolhas. Então fica aqui o meu convite para você, né? Se você quiser fazer esse tipo de exercício, procura aqui nos comentários o link pro nosso clube, onde eu vou propor exatamente esse tipo de coisa para você. Não é fácil, eu já aviso que não é fácil. Mas é provavelmente o exercício mais eficaz que você vai ver em qualquer circunstância, para que você possa realmente começar a ser altamente produtivo, para você realmente alcançar o máximo da sua performance. Por quê?
Porque todos esses freios que você achava que existiam, você vai ver que eles não existem. Que quem está colocando esses freios, na verdade, é você. Não é porque você tem medo de falhar, é porque você tem medo de descobrir até onde você pode chegar. A gente se vê na próxima. Tchau.